Seja muito bem-vindos ao Mesa de Tatis. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação, né? Fazendo aqui as lives, debatendo, conversando sobre temas que não ser conversados, precisam ser debatidos aí por aqueles que querem mudar, né? Lutam pela transformação da sociedade. E mais uma vez vamos conversar aqui sobre transfobia, né? Segunda live da semana, né? Lembrando que essa live era para ontem, né? Mas motivos de força maior, né? Leia esse jogo do São José, eu adiantei para resolver colocar para hoje. Então, né? Então eu convido aqui o Ulisses, né? Giazanetti, né? Corrija aí se o meu nome tá, se o seu nome, eu falei seu nome certo, né, para falar sobre esse tema. Então, Ulisses, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Guilherme. Obrigado aqui pelo espaço, tá? Agradecendo desde já, porque a gente traz temas importantes, né? Vocês estão sempre debatendo temas, dicas importantíssimas para o desenvolvimento da civilização, né? Então, a gente vem com vontade de conversar mesmo, de trazer informação, de é, modificar os pensamentos das pessoas sobre algumas coisas, né? E falando de mim, eu sou Ulisses. Atualmente eu sou vice-presidente da União da Juventude Socialista em São José dos Campos. Sou militante também pelo PCdoB. É, Sou da Força Trabalhadora, trabalho, né? Tenho Faço faculdade de gestão da produção industrial na FATEC de São José dos Campos. E eu sou um homem trans, né? Que trabalha aqui em São José também, junto da Transbordamos, para dar visibilidade e mudar a sociedade. Opa, acho que estamos com um problema aqui na transmissão, né? É, aqui com o Ulisses, né, vice-presidente da UJS São José dos Campos. Peço aí a paciência para todo mundo para aguardar um pouquinho, que já espera aí que a conexão voltou, já voltou. Willis, termina aí a sua apresentação, por favor, deu uma travada. Então, o Guilherme, ele fala o nome que parece que brama a língua dele. É o Lianzan, tá? E tudo bem. Tem muita gente que embrama a língua para falar esse nome. Mas estamos aqui hoje para falar sobre transfobia, né? Sobre as inúmeras dificuldades que se encontra uma pessoa trans na sociedade, né? E também da importância do meio político compreender e colocar realmente essas pessoas, né? Nos locais de fala que pertencem somente a elas, né? Quem pode apontar transfobia são as pessoas trans e as pessoas cis aliadas também podem apontar transfobia, tá, gente? Então é importante a gente sempre pontuar isso. Maravilha, então vamos ir para a primeira pergunta, né? Você falou aí das dificuldades de ser trans, né, na sociedade Vou parar a câmera aqui. e como que isso se reflete em São José dos Campos. Guilherme, se você puder repetir, porque deu uma travada, só voltou depois que eu parei a câmera. Sim, você falou das dificuldades de ser um homem trans na sociedade, né? Ser uma pessoa trans. Como que isso se reflete em São José dos Campos e na região do Vale do Paraíba? Essa é uma pergunta muito importante, né? A gente tem que entender que o nosso país é o país que mais mata pessoas trans no Brasil, né?
Acho que eu vou conseguir ligar aqui. Somos o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? O índice de mortalidade e a expectativa de vida aqui é baixíssimo, né? É incrível o quanto nós sofremos, né? Aqui em São José dos Campos e no Vale do Paraíba, a gente tem uma tendência muito grande neoliberal, né? Então, as pessoas tendem a serem muito transfóbicas, serem muito conservadoras, né? Então, apesar de sermos o país mais transfóbico que tem no mundo, a nossa região é uma das regiões mais perigosas para uma pessoa trans viver, né, no Brasil. E a gente sofre com marginalização social, exclusão social, né, que é justamente família e amigos. Os tipos de violência são é, tanto psicológica quanto a violência física, né? Temos vários tipos de violência. É, nós temos uma exclusão muito grande do mercado de trabalho, teve aí o Dia do Trabalhador, e a gente tem que posicionar e entender que as pessoas marginalizadas, elas são da classe trabalhadora, né? Somos todos trabalhadores que não temos acesso a oportunidades. Por que não temos acesso a oportunidades? Pois somos jogados à margem por sermos somente quem somos, né? Hoje em dia, no Brasil, transfobia é crime equiparável a racismo, né? É um crime hediondo, inafiançável. Então, é importante pontuar isso. Todas as dificuldades que uma pessoa trans passa, né? De ter fome, desemprego, desrespeito ao nome social, a marginalização social que faz com que a maioria das mulheres trans, né? Que são extremamente hipersexualizadas, nós homens trans também, recorram à prostituição, né? Para conseguir manter minimamente a sobrevivência dela, né? Que é poder se alimentar, ter onde morar e simplesmente sobreviver no capitalismo, né? Então as pessoas trans recorrem, né? A diversos métodos que marginalizam a nossa população, a nossa classe, né? E aqui não é diferente. Somos de uma região muito violenta, onde os responsáveis por crimes não são punidos devidamente pela justiça, né? E vê-se, né, que aqui em São José dos Campos teve um caso agora em abril de um espancamento, né, de uma drag queen conhecida que foi registrado por uma câmera do COI, né, Guilherme? Então, foi o primeiro crime que foi realmente reconhecido pela justiça é, de, de homofobia, de LGBTfobia, né? Então, é um passo que demos, né? Mas temos aqui vários casos, né, de violência, de agressões que aconteceram, de transfobia, de impedirem pessoas de entrarem em estabelecimentos, né? Temos o caso do Tomás, que ficou desaparecido e acharam, né, o responsável pelo assassinato, que foi um assassinato. O cara matou, enterrou, confessou, disse onde estava enterrado e o cara tá solto, né? Ele simplesmente passa todo dia na porta da casa da mãe do Tomás e ficou por isso mesmo. Então, aqui a nossa região é uma região extremamente perigosa para pessoas trans viverem, né? A gente tem que ter isso como um princípio para o debate, né? É uma informação extremamente importante. É uma das piores regiões para uma pessoa trans viver no Brasil. Entendi. Ulisses. Até o final da live eu consigo acertar o seu nome. Então, é, faz mais ou menos, né, 2 meses atrás que eu promovi um debate sobre, né, a questão do 8 de março e infelizmente teve, né, uma fala bastante infeliz de uma das participantes que foi bastante transfóbica.
O Mesa de Debate se posicionou, né? E, e falaram que eu, né, no caso, ataquei a liberdade de expressão daquela pessoa. Existe liberdade de expressão para ser transfóbico ou Ulisses? Então, né? Se existe liberdade de expressão para ser transfóbico, existe liberdade de expressão para ser racista, existe liberdade de expressão para ser misógino, né? Existe liberdade de expressão para cometer vários crimes, então, né? Já que a liberdade de expressão ela, né? Ela abraça, né? Isso eu estou sendo extremamente irônico, né? Porque, né? A liberdade de expressão ela não abraça o crime, né? É, você apontar, você apontar. Eu te dei esse exemplo, a gente chegou a conversar depois disso, né? Eu te dei esse exemplo. Se você aponta, alguém te assalta, a pessoa chega até você, um exemplo, você está passando na rua, aí o indivíduo chega até você, te assalta e sai andando como se não tivesse feito nada. E você apontar e dizer, olha, você me assaltou, você está ferindo a liberdade de expressão daquela pessoa de te assaltar, porque o assalto é um crime. E se transfobia é crime, e nós somos aliados da causa de que nós queremos que acabe a opressão, entendeu? A opressão de todos os oprimidos, entendeu? A gente tem que ter como consciência de que transfobia é opressão, transfobia é agressão, é violência, é crime no nosso país. E se a gente aponta um crime, a gente não está ferindo a liberdade de expressão de ninguém, tá? Apontar transfobia é minimamente o dever de quem a reconhece, entendeu? Se você olha para uma fala e determina, olha, isso não é legal de se falar, isso é crime, né? Você não está sendo criminoso em apontar que aquela fala em si, ela está tolhindo e ferindo pessoas, entendeu? Eu acredito que eu assisti a live que você está falando, né? E eu acredito que existem vertentes muito radicais que acreditam que a nossa pauta foi apropriada, né? Apropriada por imperialismo, pelo liberalismo, né? E que a nossa pauta determina uma divisão na esquerda. Eu não acredito, porque se for assim, então toda a pauta é apropriada pelo liberalismo. A pauta que existe é apropriada. A pauta somente por existir, ela é apropriada. Como o racismo, o feminismo e agora o transativismo, né? Então, apontar e dizer pauta foi não sei o que. Assim, o mais assustador é compactuar com uma fala de uma pessoa que, no caso, na época, eu lembro que teve um episódio do Nicolas Ferreira na Câmara, né? Sendo extremamente misógino e transfóbico. Porque ele além dele agredir o Dia das Mulheres, ofender o Dia das Mulheres em si, o Dia Internacional das Mulheres, ele ofende a população trans também. E compactuar com um neoliberal que não sabe o que está falando, que está fazendo da nossa política um circo, é ser esquerdista só porque ele está falando, ele está sendo transfóbico como você acha conivente ser, entendeu? Eu acho que simplesmente não existe ferir liberdade de expressão quando você somente aponta um crime. E acho que a grande pergunta que a gente precisa fazer, né? A quem serve a transfobia? A transfobia serve, né? A transfobia em si serve para que a gente continue marginalizado hoje em dia, né? As pessoas trans, elas não conseguem se desenvolver na sociedade. E somos da classe trabalhadora, a gente quer se desenvolver na sociedade, a gente precisa estar presente em locais, né? A gente precisa ter
homens trans e mulheres trans e travestis, médicos, advogados, promotores, juízes, né, políticos, né? A gente precisa ter pessoas trans comunistas em todos os lugares. Porque se a gente fala, essa pauta foi apropriada pelo liberalismo e deixa para lá, todas as pessoas vão cambaleando em sentido ao liberalismo, entendeu? Acreditando nessa nova ideologia de empreendedorismo que querem colocar no ensino médio, entendeu? Que querem fuder com a cabeça da juventude, né? Então, assim, a transfobia serve para que a opressão continue acontecendo, né? Porque o capitalismo, ele é uma máquina grande de opressão, e a gente quer derrubar a opressão, né? A gente precisa derrubar a opressão, superar isso tudo na sociedade, ter uma civilização mais humana, onde as pessoas não se matem e não sejam mortas justamente por serem quem são. Agora, é muito fácil simplesmente compactuar com a transfobia, não sendo uma pessoa trans, não convivendo com uma pessoa trans, não tendo aquela pessoa como para você como uma pessoa importante, entendeu? Todas as pessoas que convivem comigo, em dado momento, já sofreram alguma transfobia ou presenciaram transfobia direcionada a mim, entendeu? E isso é violência. A transfobia, ela gera muitas coisas na sociedade, né? As pessoas trans, elas vivem com medo, né? E uma pessoa que vive com medo, ela não vive. E se ela não vive, ela não luta. Se ela não luta, ela vai trabalhar calada e consumir calada. Então, é isso que o capitalismo quer. Somente mais pessoas trabalhando calada, com medo de que se falhe alguma coisa, a gente sofra violência. E o maior ponto, né, que a gente pode falar também é quando se aponta a transfobia, né? Qualquer pessoa que vire e fale, olha, isso é transfobia, essa pessoa vai começar a sofrer violência. Porque a transfobia que é sofrida calada, que é velada, que a gente tem que pensar também que a transfobia é estrutural, porque o ser humano ele é viciado em papéis de gênero. Então, quando vem alguém e corrompe um padrão de gênero que aquele ser humano específico acha que ele é assim e deve ser assim e vai ser assim, porque a biologia diz isso, ou alguma coisa diz isso, e não sei o que, e não sei o que, a pessoa surta e simplesmente ela vai destilar mais violência. Ela não vai entender que o que ela estava falando era violento. Ela somente vai transmitir mais violência e mais violência. E quando a gente fala, né, muitas mulheres cis, né, radfems, em sua grande maioria, defendem que são fêmeas humanas biológicas, né? A biologia já explica como acontece o processo de formação de uma pessoa trans desde o útero, né? E também vê-se hoje que existem não só um tipo de formação biológica de sexo, né? Temos aí pessoas intersexuais cada vez mais ganhando mais visibilidade, pessoas que têm cromossomos de formas que nunca foram vistas, né? Então, a biologia, ela é mais do que já foi dita. A biologia é do que já foi estudada. Ela é o que vem se estudando desde então. Vamos se atualizando. Se a biologia se atualizou, vamos atualizar o estudo, vamos atualizar a fala, porque a ciência nos dá dados. Consumimos se quisermos, né? Então, muita gente não acredita em vacina, né? Porque não estuda a ciência, não entende a ciência básica por trás de uma vacina. Mas compactuar com ideias e se utilizar de uma ciência que já refutou esse argumento, né? Não é legal.
né? A biologia ela já foi tão branca que usava argumentos biológicos para diferenciar raças, né? Para diferenciar que o branco era superior ao negro. A biologia já fez isso num passado. Então a gente tem que entender a história e continuar estudando, né? A biologia fez isso, que legal, ó. Agora já refutaram isso, por quê? Porque foi estudado, porque houve estudo, cientistas pararam e estudaram aquilo. E daí você vem e se apropria de uma ciência que já ela mesma pegou e já refutou aquilo para continuar destilando violência. Então, é uma prerrogativa que sempre foge do autor, entendeu? A transfobia ela já não tem mais justificativa. A única coisa que a gente tem que determinar e apontar sempre. Se posicionar contra, eu acho que é a parte mais importante. Eu tinha conversado, né, nessa semana com a Brunielli e ela falou a mesma coisa que você falou, né? E eu acabei esquecendo de perguntar para explicar melhor essa parte biológica, né? Se você puder explicar aí pra gente, porque eu mesmo, né, confesso, não tenho muito conhecimento aí dessa explicação aí que você fez. Ulisses, Travou tá bastante. aí na escuta? Estamos aqui com mais uma vez com um problema. Ulisses, tá me escutando? Estamos aqui com o Ulisses, né, vice-presidente da UJS São José dos Campos, né, homem trans, discutindo aqui sobre, né, a transfobia, né? Deu uma pequena oscilação aqui na internet dele e daqui a pouco, né, voltamos com, né, dando continuidade aqui na nossa entrevista, né? Então peço aí um pouquinho a paciência de vocês, né? Para que o debate tá bom, né? E enquanto isso, né? Reforçar aqui, né? Nesse site de se apoiar uma mídia independente. Olha aqui, o Ulisses já voltou e vamos que vamos. Ulisses, você conseguiu pegar a pergunta que eu te Voltou. fiz? Isso. Não consegui. Travou antes. Travou antes? Então, Ulisses, eu tinha conversado com a Brunielli, né? Sobre essa questão da parte biológica. E eu confesso que eu particularmente, né, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, né? Eu gostaria que você, né, explicasse aí para os ouvintes e para mim, né, que não tem conhecimento, né, sobre essa questão da parte biológica, que é algo muito interessante e que precisa ser mais estudado, inclusive por aqueles que, né, a Certo. Deu uma travadinha no final, mas era para eu explicar a parte biológica, né? Certo, Guilherme. Basicamente, eu não tenho o estudo todo, né? Porque eu não sou biólogo, nem tenho uma formação nesse campo. Mas, basicamente, durante a formação de uma pessoa no útero, né? O sexo biológico, né? O sexo, ele se forma depois da parte integrante do cérebro que determina a sua identidade de gênero, né? Então, quando o sexo, né, está se formando, que o sexo ele pode se formar, o desenvolvimento da genitália humana, né? Temos genitálias muito parecidas, né? E o desenvolvimento dela no útero, né? Ele vem, né?
durante a gestação, eu não lembro exatamente em que período, mas eu sei que o período de formação do campo cerebral, onde fica determinada a sua identidade de gênero, ele se forma anteriormente a, ao desenvolvimento da sua genitália. Então, se completa, a sua identidade ela já estava estabelecida, entendeu? Então, isso é algo que já existe um estudo, né, sobre a formação, como é a formação de uma pessoa trans durante a gestação, né, que é onde se forma, né, a parte cognitiva, onde fica representada a identidade. Entendi. E Ulisses, a gente fala muito, né, da questão trans, né, pegando, né, um enfoque da mulher trans. Mas enquanto homem trans, né, quais são os problemas, preconceitos, desafios aí que, por exemplo, que você convive no seu dia a dia? A mulher trans, ela acaba sofrendo até mais violência. Nós homens trans, nós somos muito inviabilizados, né? Invisibilizados, falei errado. Invisibilizados, né? Porque não temos muita visibilidade na mídia. Quando temos, é uma visibilidade muito é, difícil de se entender, vamos dizer. Teve uma novela na Globo. Eu não cheguei a assistir porque eu não sou muito de assistir novela, mas eu achei até muito legal no começo, né? A ideia de ter um personagem da novela que era um homem trans, mas no fundo não é muito legal porque fizeram um trans fake, né? Que é quando uma pessoa cis interpreta uma pessoa trans, sendo que temos aí pessoas trans para se interpretarem, né? E foi feito esse transfake. Então, no fim das contas, eu não quis muito assistir. E no caso, a minha crítica que eu tenho é, além de desenvolver um personagem homem trans, eles desenvolveram um personagem homem trans gay. Então, daí já fica dois tabus para aquele personagem pegar e quebrar, que é o tabu de identidade ser diferente de sexualidade, né? Somos homens trans e podemos ser héteros, podemos ser gays, podemos ser bissexuais, podemos ser pansexuais, porque a identidade não está atrelada à sexualidade, são coisas diferentes, né? Um homem, ele não deixa de ser homem se ele for gay. A determinação para ser um homem gay é um homem que gosta de outro homem. Então, o gênero e a sexualidade, eles se misturam em algumas questões e em outras são totalmente diferentes, né? Então, a novela ela trouxe essa pauta, só que trouxe de uma forma que ficou muito complicado das pessoas entenderem. Porque além de quebrar um tabu, eles quebraram 3, 4, 5 de uma vez só, com um personagem só. Então fica muito difícil para a pessoa entender o que está acontecendo. Então acaba que não traz a visibilidade que a gente quer, né? Às vezes determina até um pouco mais de preconceito pela sociedade, né? Então, é importante a gente tentar construir esses locais de visibilidade, né? Quando a gente conhecer um homem trans que tenha, né, certa visibilidade, esteja tentando construí-la, dar apoio, já que somos aliados, né? Então, é sempre isso. Eu acho que falta muito espaço, né? Porque, querendo ou não, Guilherme, a gente sabe que corpos femininos são sexualizados, né? Então, você vê que a nossa pauta não agride outras pautas, né? A gente sabe que os corpos femininos são sexualizados e isso não é legal. Por que mulheres trans têm mais visibilidade? Porque elas têm corpos sexualizados, entendeu? E acaba que também, né, são pessoas que
sofrem mais violência também, né? Pois ficam mais expostas. O percentual de suicídio de pessoas trans no Brasil é bem alto, né? Mas se você pegar e dividir esse percentual entre homens trans e mulheres trans, os homens trans ficam com 58%, porque eles são tão excluídos e invisibilizados que o suicídio é mais fácil de acontecer trans do que uma violência física de um assassinato. Não que não aconteça, porque aconteceu aqui em São José, né? Eu tava falando disso mais cedo. Mas é, o tipo de violência que é mais acontece, a gente sofre mais violência moral, né? Violência psicológica, né? E ficamos em situações muito difíceis. Tem casos de homens trans sofrendo estupros coletivos, né? Porque estavam em banheiros masculinos e assim, ou vestiários masculinos, estupros coletivos, coisas abomináveis, né? Então a violência com os homens trans é bem grande e a invisibilização também acontece. E como que foi, né? Qual que é o seu balanço aí em relação ao governo Bolsonaro enquanto, né, para as pessoas trans, né? O que que ele representou? Eu lembro que em 2018, quando ele foi eleito, né? Porque ele foi eleito em 2018 e a gente passou por um período ali antes dele tomar posse que foi, eu acho que bem horripilante. Muitos ficaram com medo de sair de casa, né? Eu cheguei a ficar doente, Guilherme. Eu tive febre 3 dias, emocional. Fui no hospital, o médico falou: você não tem nada. Ele fez uma bateria de exames, eu mal, com febre, não conseguia sair do lugar, uma febre que não passava, tomava remédio, não passava a febre. Era totalmente emocional, totalmente emocional. O medo que a eleição desse homem, somente ele ter sido eleito, deu na nossa população, foi absurdo. Foi absurdo. Um medo aterrador, assim, de acabar com, com o emocional de qualquer um. Porque somos pessoas como qualquer outras, entendeu? Então, a gente sente amor pela pátria também, né? A gente sente tudo como as outras, né? O meu coração é do lado esquerdo, do mesmo jeito que o seu e o de qualquer outro ser humano. Muito difícil quem tem do lado direito, muito raro. Mas eu dou esse exemplo porque nós precisamos de ar, de comida, de teto, como todo mundo. E o medo que aquilo causou, que a eleição do Bolsonaro causou, foi absurdo. Você imagina os 4 anos de governo dele, além de terem sido 4 anos aterrorizantes e assustadores, né? Por medo de violência, porque a gente viu muita coisa na internet, né, durante depois que ele foi eleito, de gente falando que ia sair matando gay, né, matando travesti, matando transexual, né, era um medo de sair na rua, um medo a gente já vive com medo de morrer, porque a gente vive no país mais transfóbico do mundo, né, então a gente já vive com medo de morrer pra caramba. Aí o cara desse é eleito, a gente pensa, porra, cadê o que aconteceu com a população desse país? Entendeu? O que foi que aconteceu pra galera votar nesse cara? Né? E a gente fica muito deprimido. E daí, depois, né, estoura uma pandemia mundial, onde a gente tem que ficar preso dentro de casa. Muitas pessoas trans foram expulsas de casa durante esse período, né? Muitas pessoas trans morreram porque continuaram tendo que trabalhar com prostituição e se contaminaram e morreram, né? Então,
o período do Bolsonaro foi um período das trevas, né, para todos nós brasileiros. E nós, pessoas trans, sofremos tanto quanto os outros. A gente, né, só o período eleitoral lá de 2018, que a gente via que o Haddad estava perdendo, a gente já ficava extremamente mal, porque a gente sabia que o Bolsonaro ele não estava sendo eleito plano para o Brasil. O Bolsonaro ele não estava sendo eleito porque ele era honesto. O Bolsonaro ele não estava sendo eleito e a política melhor do que alguém, ou que Ciclano, ou que Beltrano. O Bolsonaro estava sendo eleito porque as pessoas nos odiavam. As pessoas odeiam todos aqueles que são diferentes. E o Bolsonaro ele estava sendo eleito porque ele promovia esse ódio. Então, isso eu acho que foi a parte mais violenta da eleição desse homem para presidente. E agora com o governo Lula, o que esperar? A gente vê já no comecinho do governo Lula, né, que ele já faz uma medida, né, ele dá uma canetada lá e transforma o crime e acaba com injúria racial, né? Não existe mais injúria racial no nosso país. Tudo que diferencia uma pessoa por raça, gênero, orientação sexual ou identidade de gênero é equiparável a racismo, crime hediondo e inafiançável, e sem anistia. Então, a gente já vê essa mudança. E foi uma mudança, assim, eu acho que crucial, entendeu? Não só para nossa população, mas para uma gama de pessoas marginalizadas. Uma gama de pessoas muito marginalizadas, né? E a gente vê que a política ela caminha de acordo com o que a gente tenta construir, né? O governo Lula ele traz esperança não só para a nossa população de pessoas trans, mas para a grande maioria dos brasileiros. É muito difícil a gente dizer que um brasileiro que entenda o que estava acontecendo ficou triste, né, com a eleição do Lula. A gente sabe que a gente estava passando por período de trevas, por período de sofrimento que o nosso povo sofreu, e agora, durante essa semana, a gente está vendo quem estava no comando do Brasil. O tipinho de pessoa, né? Eu falo o tipinho porque, meu Deus, o cara fazia fraude de tudo e andava com gente que fazia fraude de tudo também. Aquele maluco que estava com ele fazendo fraude da carteira de vacinação, o cara simplesmente estava morto pro exército, com a mulher recebendo 22.800 e os liberal que quando falam alguma coisa que tem que ter liberdade de expressão. Ah, me poupe. Eu fico muito eu começo a associar uma coisa com a outra, eu vou ficando nervoso. Mas o governo Lula ele traz esperança e a gente votou nele porque a esperança era o que a gente precisava. Né? A gente precisava de um governo que, se a gente saísse na rua, a gente podia debater alguma coisa. Porque com o governo Bolsonaro nem isso a gente tinha. Aí a gente tinha só no nosso, só no nosso, só no nosso, e eles numa boa. Então, o governo Lula, ele não era o ideal, não passo pano, entendeu? Sou comunista, mas era o que eu queria. Eu queria tirar o Bolsonaro, porque eu não aguentava mais 4 anos de Bolsonaro. Não sei você, mas eu não aguentava. Sim. Fala um pouco aí de um debate, né, em relação à questão das opressões, que acho que a gente precisa conversar, que é sobre a questão do punitivismo, né? Qual que é a melhor maneira de se combater as opressões? É por meio do punitivismo
ou é por meio, né, aí do diálogo, né, do aí de uma luta política para que isso, né, não ocorra mais? O punitivismo ele não é a saída, né? Mas é o que a gente tem por enquanto. Eu acredito que se está na lei, a gente tem que cumprir a lei, né? Determinando assim, vamos ser assim. Mas questões estruturais como a transfobia, né? O machismo, o racismo, a gente sabe que a gente só vai combater com educação, né? O racismo e o machismo e a transfobia, eles só vão acabar quando a gente tiver uma civilização mais educada, né? Uma educando as próximas gerações, né, para que elas cresçam sem transmitir esse tipo de violência, né? Eu acredito que o punitivismo não seja a saída, né? A saída mesmo é com criar, né, as condições para que a gente crie, traga essas pautas, né, cada vez para as pessoas cada vez mais jovens e podendo transformar as próximas gerações, né? Eu não quero um Brasil como o país que mais mata pessoas trans no mundo daqui 10 anos. Por isso que eu estou aqui conversando sobre isso, trazendo pontos importantes. Então, eu acho que nós, enquanto pessoas trans, é muito difícil a gente pegar e botar a cara assim, Guilherme. A gente bota a cara, a gente pode ser violentado, né? Eu tô aqui, eu tô botando a cara e eu posso ser violentado por isso, entendeu? Então a gente tem muita essa dificuldade. Todo oprimido ele tem dificuldade de se expor porque a gente tem medo, né? Então o oprimido ele tem dificuldade de expor qual é a dificuldade, porque se ele apontar que aquilo ali é violência, ele pode sofrer mais violência, né? Então através da educação é a única forma, o único meio, né? A gente desenvolvendo uma civilização mais humana, menos violenta, com menos opressão, é o único meio. E como educar? E como fazer isso? A gente tem que esperar o papel do Estado ou a gente tem que, né, fazer isso aí com os nossos próprios meios? Ah, o Estado tem um papel crucial, mas todos nós podemos educar, né? Todos nós podemos transmitir, todos nós podemos apontar. A partir do momento que a gente sabe não transmitir, por quê? Por que não transmitir? O que você perde se você transmitir essa informação, essa coisa, essa falta de transmitir que isso é violência, que isso não é legal, por quê? O que você perde? Você não vai perder nada. Talvez você sofra violência, mas a gente não quer combater a violência, combater o ódio, somente através dessa forma de educando as pessoas, né? Eu acredito que muitas delas não vão querer, não vão aceitar, né, a, a verdade, né? Porque são idealistas, acreditam em ideias e não no que é material. Então é muito importante a gente sempre transmitir. Ah, isso é transfobia, tá? Não é legal. Eu não tô falando porque eu quero te ofender, porque eu quero te tolir, porque eu quero te censurar. Eu só estou te falando isso porque isso é crime. E antes que você seja punida, ou antes que você seja punido, ou antes que você seja punide, eu tô te falando porque eu tenho essa informação e não me custa nada te passar. Só isso. Já que você falou aí do Punites, né? É, existe um debate, né, que a extrema direita fica, né, a direita e a extrema direita fica bastante raivosa, que é o debate do Todes, né? Um debate que, né, que eu particularmente, né, não ligo se a pessoa fala todes ou não fala todes, tal.
E eu acho que, né, para a pessoa que se sente representada, né, com isso, ótimo, perfeito, tem que mais falar mesmo. Eu queria saber de você, né? O que, que você pensa aí de todo esse debate e principalmente dessa ira da direita em relação a essa questão? A ira da direita é incrível, né? A direita tem ira com tudo, não adianta. Porque você falar para eles que o tomate não é vermelho, pronto! Ah, pronto, o tomate é vermelho, o tomate só quem come é comunista. E vira uma coisa assim, um pânico moral, uma coisa absurda, vira uma coisa que não é. Entendeu? É igual o debate de banheiro. Meu, eu não preciso de um banheiro, pelo amor de Deus, gente. Eu não, as pessoas trans não precisam de banheiros. A gente precisa de segurança pública, saúde gratuita e educação, tá? Porque as pessoas trans retificadas, elas não têm acesso à saúde no SUS, viu? Eu, por exemplo, eu não consigo marcar uma mamografia gratuita no SUS, um ginecologista, fazer um Papa Nicolau, nada disso, porque são exames estritamente de mulheres. E como eu sou um homem trans retificado, que eu retifiquei todos os meus documentos, nome e gênero, eu sou um homem perante a lei e todas as, né, tudo. E o sistema do SUS, ele simplesmente não marca esse tipo de exame para homens trans. Eu preciso de banheiro ou eu preciso ir num ginecologista? A gente não pauta isso. Eles trazem essas pautas de pânico moral para assustar. E o que eu penso sobre a linguagem neutra, olha, de verdade, se a pessoa virar para mim, me chama de pepino. Oi, pepino, tudo bem, pepino? Não me machuca chamar, tratar aquela pessoa do jeito que ela tá pedindo. Qual é o problema? Sabe? A língua portuguesa, ela evolui. E ela evoluiu com o passar dos anos, né? Todos nós sabemos, né? Uns tempos atrás estaria aqui, vós me cês, não você. Então a língua, ela é, como é que é a palavra? Ela muda, ela é mutante, não mutante é outra palavra, mas, né? A língua ela está em constante mudanças, né? Ela não é estritamente aquilo. Termo linguístico que às vezes essas pessoas nem convivem com pessoas que têm essa característica, né, de querer ser tratado um gênero neutro. E qual é o problema? No fundo, qual é o problema? Não existe problema. Uma tratativa que você vai dar para uma pessoa. Se você nunca conheceu uma pessoa dessa, você nunca vai usar essa palavra. Qual é o problema da palavra existir? Exemplo, eu nunca vi uma flor que se chama crisântemo. E eu não tenho problema nenhum com a palavra crisântemo. É simplesmente um pânico moral, umas coisas assim sem nexo, que não tem sentido nenhum, entendeu? É, e continue sentindo ódio das pessoas e nunca entendam a nossa existência, entendeu? Então é muito mais fácil debater. Ah, não pode falar todes, não pode falar todes, não pode falar nada no neutro, porque ilu, não tem isso, não tem. Ah, pelo amor de Deus. Amigues, não pode falar amigues. Porque você. Por quê? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. A língua está mudando. Qual é o problema? Né? Darwin explica: se ou você se adapta ou você morre. E essas pessoas que não estão se adaptando, elas vão morrer, porque de 2000 para cá não nasceu um hétero cis. Só uma informação aqui para todo mundo ficar sabendo. Nossa, você falou exatamente o que eu penso, né? Porque se a pessoa quiser ser chamada de pepino, né, não tem muita crise em relação a isso, né? Mas voltando aí na questão aí que você falou aí no começo da entrevista, né,
das radifemes, né? Como que você avalia esse movimento, né, que em muitas questões pensa igual o Nicolas Ferreira, o Marco Feliciano? Então, eu avalio que é um movimento que vai se extinguir, né? Como eu falei agora mesmo, ou você se adapta ou você morre, você tem que se atualizar. Elas se apropriam de argumentos que não são baseados na ciência atual, né? Para simplesmente continuarem tendo pensamentos que não funcionam, entendeu? E a verdade é que não é não é legal para o transativismo dizer que é contra o feminismo, entendeu? Eu sou pró-feminismo, eu acredito no feminismo emancipatório que luta pela emancipação de todos os oprimidos. E com o fim da opressão das mulheres, nós teremos o fim da opressão de todos os oprimidos. Porque um ambiente que é seguro para uma mulher não tem por que não ser seguro para uma pessoa trans. É sobre isso. E o discurso que elas têm é um discurso que não se adaptou, que não continua evoluindo, que agora, né, usa de argumentos do neofascismo, no neoliberalismo, para continuar convertendo a ideia de meninas de que a população trans é a razão dos problemas delas. Gente, a gente não consegue, a gente só consegue arrumar problema para a nossa própria causa. Quanto mais problema para a causa dos outros. Eu fico pensando assim, o que deu na cabeça da pessoa de realmente falar que a causa daquela pessoa tá tirando o lugar da dela. Se no fim das contas, a luta é contra um opressor, e o opressor é o capitalismo, é o patriarcado. O patriarcado ele é uma das bases principais do capitalismo. Se a gente derruba o patriarcado, derruba o capitalismo, não tem motivo para ter opressão, nem feminina, nem de pessoas trans. Então, eu não vejo nexo em continuar lutando contra os oprimidos, entendeu? Imagina, eu sou oprimido, eu vou oprimir você também. Porque você é mais oprimido que eu vou oprimir você também. Não, eu quero me unir a você. Porque se eu sou oprimido, você é oprimido, eu não quero que a gente fique separado, eu quero que a gente se una contra o opressor. Não existe isso. É simplesmente uma pauta que, se é levado em consideração, pensado um pouquinho mais, entendeu? Não existe uma pessoa trans que vai dizer que é contra o feminismo. Não existe. Eu sou contra falas específicas de pessoas que se dizem feministas, mas eu sou pró-feminismo. Eu acredito que o feminismo ele seja a saída, né, para muita coisa. E eu acredito mesmo. Eu não quero lutar contra, eu quero me unir às pessoas que sofrem opressão, não lutar contra. É isso que mais dói, porque eu já fui chamado, olha, abre aspas, você é uma mulher fascista, fecha aspas. Que eu nunca sei, não, abre aspas, você é uma mulher fascista, você nunca será comunista e nem homem. Por quê? Porque eu estava dizendo simplesmente que eu estou lutando contra a opressão. Eu não estou lutando contra o feminismo. A pauta trans ter visibilidade não tira a visibilidade do feminismo. Pelo contrário, a gente pode trazer essa pauta. Porque somos oprimidos. Eu não vou lutar contra os oprimidos. Não vou oprimir. Eu sou oprimido, eu vou oprimir o outro. Eu quero me tornar o opressor. Eu não quero me tornar. O feminismo não é sobre elas se tornarem opressoras. Todo mundo diz isso. Né? Quem estuda um pouco, o feminismo não é sobre as mulheres se tornarem opressoras e os homens
é sobre igualdade e sobre o fim da opressão. Então, eu não quero opressão para mulheres, eu não quero opressão para pessoas negras, eu não quero opressão para pessoa LGBTQIAP+. Eu não quero opressão, eu quero um mundo livre de opressão, um mundo realmente livre, porque se o trabalhador ele tem que se matar todo dia para trabalhar, né, ele nunca vai ser livre, né, para simplesmente para poder comer, para poder morar. Então, simplesmente não existe fundamento em se utilizar do discurso neoliberal, né, para poder justificar a transfobia. A transfobia sempre será transfobia, porque é você sendo oprimido ou não, você está simplesmente apontando o dedo para o outro oprimido, ao invés de apontar o dedo para o opressor. E eu não quero, eu não vou ser o tipo de pessoa, eu não sou um homem trans militante ao ponto de eu vou apontar o dedo para as feministas, porque o meu problema é elas, o meu problema não é elas, entendeu? O meu problema é o discurso neoliberal que, querendo ou não, elas estão compactuando, mas é o que eu te falei, eu acho que isso aí vai se extinguir, né? Porque não existe razão. Pessoa que pensa um pouquinho com a lógica, ó, eu tô lutando contra a opressão, eles estão lutando contra a opressão, vou oprimir eles. Por quê? Se eles estão lutando contra a opressão, eu estou lutando contra a opressão, a gente tem que se unir para lutar contra o opressor, porque o opressor é mais forte que a gente. E é só isso. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Ulisses, né, pelo papo aí que tivemos. Muito bom aí a nossa conversa e passo a bola aqui novamente para ele fazer suas considerações finais. Eu achei muito legal. Obrigado, Guilherme. Mesa de debates aqui, né? Por esse local de fala que é importantíssimo. Que a gente traz aí informações, né? Cruciais. Eu achei de extrema importância o que a gente trouxe aqui. As suas perguntas foram bem pontuais. Eu acho que deu para a gente discorrer bem o tema, né? Poder falar justamente o que a gente tinha determinado que a gente tinha que falar mesmo. E eu agradeço somente a isso. Eu considero que isso aqui foi de muito produtivo, né? A gente foi, né, incisivo, taxativo sobre algumas coisas. E eu agradeço mesmo, fico muito feliz de ter feito parte aqui dessa live, ter deixado aqui uma marquinha no mesa de debates. Maravilha, então aqui mais uma vez agradecendo ao Ulisses, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando, né? E né, lembrando sempre aí, né, de pro pessoal, se você não é inscrito no Mesa de Debates, se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas que nós produzimos, mas não somente entrevistas, mas matérias, né, de manifestações, de eventos, né, em sindicatos, organizações políticas e também, né, programas que, né, tanto o André, tanto o Ulisses, né, o xará aqui do Ulisses apresenta. E também acompanhe a gente no Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta a nossa página, siga a gente no Instagram, né? Podcast Mesa de Debates, e também nós temos aí no TikTok, Mesa de Debates. Não vai ter dancinha, mas tem aí conteúdo específico aí para essa área. E, né, e para a gente finalizando aqui o nosso papo, né, lembrar aqui do nosso Pix 385 007 02800, um CPF. Nós somos uma mídia independente, né, não recebemos dinheiro nem do Estado e também nem do capital privado e nem queremos. Então, para a gente continuar a nossa independência política e trazer pessoas como Ulisses aqui,
né? A gente precisa ter independência financeira. Então, para isso a gente faz aí meios aí de se financiar, ou financiar o canal e poder continuar existindo. Então, aí tá o nosso Pix. E quem puder, contribua, né, com o nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a Ulisses, muito obrigado a você que nos acompanhou. Forte abraço e